Fala aí, leitor. Beleza? Vamos continuar aqui a nossa leitura do livro da Química? Estamos avançando. E hoje, a gente vai ler aqui, sobre a purificação de substâncias. Bora lá, sem mais delongas? Estamos com o nosso papiro do Pato Donald, egípcio. Deixa like, comenta aí alguma coisa que vai ser importante aí a gente se comunicar. Gostou do canal? Se inscreve aí. O canal tá evoluindo, agora eu tô com essas frases de youtuber aí pra você. Costurado, hein? Coisa fina, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, Trouxe aqui um item para poder apontar na leitura, para facilitar a leitura. Não consegue ler o livro aí no vídeo? Pô, vai ter que comprar o livro. Compra aí no link de afiliado. Tá na descrição desse vídeo aqui, o link de afiliado. Vamos lá. Em contexto, figura central, Taputi Belatecalim, 1200 a.C. Antes, 4000 a.C., no Vale do Tigre são produzidos potes em forma de sino que talvez sejam parte de um aparelho de destilação. Perdão. 3000 a.C. É muito provável que um aparelho de destilação em terracota no Vale do Hindu seja usado para produzir óleos essenciais. 2000 a.C. Uma enorme fábrica de perfumes funciona no Chipre. Depois, século IX, depois de Cristo, né? Século IX. O livro da Química do Perfume e Destilações, do filósofo árabe Al-Kindi, apresenta mais de 100 receitas e métodos. Olha lá que incrível. Século XI. Ibn Sina inventa um processo para extração de óleos de flores por destilação para criar perfumes mais delicados. Purificação de substância, né? Claro que a gente vai acabar falando de perfume aqui, né, gente? Lembrando, leitor, eu sou só um apreciador de aprender conhecimento, um apreciador do conhecimento. Não sou químico, não sou formado em química, tá? Estamos lendo o livro junto e aprendendo aqui, eu e você. Óleo essencial, a fragrância dos deuses. O assunto é a purificação de substâncias. Uma mistura de líquidos é colocada num frasco. Quando os líquidos são aquecidos, o que tem o ponto de fervura mais baixo forma vapor primeiro. Faz sentido. O vapor é resfriado num condensador. O líquido purificado resultante é coletado como um destilado. A destilação é um processo para separar líquidos, seja de sólidos, como quando se extrai álcool de materiais fermentados, seja de uma mistura de líquidos com diferentes pontos de fervura, como a separação do petróleo bruto em seus componentes, como butano e gasolina. Tecnologia antiga. Uma das primeiras descobertas tecnológicas dos humanos foi que o alcatrão podia ser destilado da casca de bétula. Esse adesivo natural foi central na confecção de ferramentas compostas, sendo usado para fixar lâminas de pedra em cabos de madeira de machados, lanças e enxadas. Contas antigas de alcatrão foram descobertas em sítios europeus do Paleolítico Médio que antecedem a chegada do Homo sapiens moderno à Europa Ocidental, em cerca de 150 mil anos. Esses antigos destiladores eram neandertais, que muito provavelmente aqueciam as cascas de árvore em brasas para extrair o alcatrão. Antigo, hein? Parece antigo. Em tempos relativamente mais recentes, as pessoas aprenderam a usar a destilação para criar perfumes, com base em evidências de hieróglifos. Essa arte remonta a pelo menos 5.000 anos atrás, quando os sacerdotes do Egito Antigo usavam resinas aromáticas em rituais. Uma das primeiras etapas da fabricação de um perfume é a extração de óleos essenciais aromáticos das plantas, e o modo mais comum de fazer isso é a destilação. O alambique. Na Mesopotâmia, no oeste da Ásia, os alambiques já eram usados em 3500 a.C. para destilar e filtrar líquidos. Na época, eles consistiam num vaso de argila com borda dupla e tampa. O líquido era aquecido no recipiente e o condensado, líquido formado por condensação, se acumulava na tampa.
que era resfriada com água. O condensado corria da tampa para uma depressão criada pela borda dupla do vaso, onde era coletado. Os processos usados eram ineficientes e, com frequência, a destilação tinha de ser repetida várias vezes para se obter o concentrado desejado. Ó, parece, parece que estamos aqui, hein? Parece que é isso aqui, pelo que está descrito, né? O primeiro químico. Placas de argila com texto cuneiforme de 1200 a.C. descrevem perfumarias na Babilônia Antiga, cidade no sul da Mesopotâmia, no atual Iraque, que usava uma forma primitiva de destilação. Uma perfumista babilônia, identificada nesses escritos como Taput Belatakalim, é a primeira química identificada pelo nome desde o início da escrita. Belatekalim significa supervisora, e Taput supervisionava a perfumaria real. As placas de argila descrevem seu tratado sobre a produção de perfume, o primeiro do tipo registrado, e como ela filtrava e destilava perfumes para rituais religiosos e medicamentos, além do uso na casa real. Embora o alambique seja muito anterior a Taput, essas placas contêm a primeira descrição escrita de seu uso. Os fabricantes de perfume como Taput também usavam uma gama de outros equipamentos, em geral adaptados de utensílios domésticos. Os exemplos incluem cerâmicas, potes e copos de pedra, pesos e medidas, peneiras, pilões e almofarizes, tecidos para filtragem e fornos capazes de atingir várias temperaturas. Outra placa que se conservou descreve passo a passo o processo de Taput para produzir um ungento para a casa real, que continha água, flores, óleo e um caniço, possivelmente capim-limão. Ela detalha o refino dos ingredientes no alambique, e essa é a mais antiga referência registrada a essa técnica. Os ingredientes eram primeiro amolecidos com água e depois com óleo, em seguida fervidos para liberar suas essências, que logo se condensavam nas paredes do alambique. O concentrado recolhido podia ser então diluído numa mistura de água e álcool, como os perfumes de hoje. Olha isso, gente. Estamos falando de 1200 a.C. Olha essa escrita aqui, a explicação. Olha aqui o aparato que eles usavam para fazer a diluição, a destilação. Incrível, né? Ó, ferve, o vapor vem, desce, condensa aqui. É, cara, demais. Disse que o alambique, representado neste texto árabe do século XVIII, foi inventado pela alquimista egípcia Maria, a judia, por volta do século II d.C. O condensado flui do vaso de resfriamento para um frasco coletor. Ah, então isso daqui já é tecnologia futura. Século XVIII, aqui em 1200 a.C., então eles usavam outro método. É o que estava sendo descrito aqui, né? O condensado corria da tampa para uma depressão criada pela borda dupla do vaso onde era coletado. Eu apontei para cá, mas é diferente. Gente, interessante, né? Vamos lá. Perfumistas mulheres desenvolveram as técnicas químicas de destilação, extração e sublimação. Margaret Alick, Hypatia's Heritage, 1986. Destilação e sublimação. A destilação é um modo eficaz de separar uma mistura de líquidos que fervem a temperaturas diferentes. O componente mais volátil vaporiza a temperatura mais baixa. O vapor atravessa um condensador, onde resfria até o estado líquido e é coletado como um destilado. Ajustando-se a temperatura, é possível separar componentes diferentes. Outro método de separação é a sublimação. Ela ocorre quando um sólido se torna vapor sem ficar líquido antes. Um exemplo moderno é o dióxido de carbono congelado, gelo seco, que se torna vapor à temperatura ambiente. Substâncias como iodo, cânfora e naftalina sublimam ao serem aquecidas e podem ser recuperadas como depósito sólido ou sublimado, resfriando-se o vapor de modo similar ao usado com destilados líquidos. Ou seja, então parece que dá para destilar diretamente para sólido. E é isso que aqui que a gente está chamando de sublimação. Ah, aqui, ó. É isso mesmo, a sublimação.
Ela ocorre quando um sólido se torna vapor sem ficar líquido antes. Então, por meio da sublimação, a gente consegue transformar o sólido vira vapor direto sem virar líquido. E pode ser recuperada direto como depósito sólido. Gente, é isso? Ou sublimado ou resfriando-se. Gente, isso aqui é a vida real, isso aqui é química. Isso aqui não é brincadeira não. Muito legal. Então a gente viu aqui purificação de substância, vimos o processo de destilação, vimos o processo de sublimação. Cara, por hoje é isso. E aí, tá gostando da leitura? Eu tô achando excelente, eu tô achando mágico. Aqui, ó, o narizinho cheirando, ó. Ó, sentindo aquele cheirinho do perfume. Perfuminho, aquele perfuminho que você gosta. Próximo capítulo, ó, vamos falar de coisa séria, hein? Produção de sabão. Leitor, muito obrigado por estar comigo aqui agora, nesse momento, lendo esse livro com você. Vamos pro próximo? Amanhã a gente tá aí pro próximo, beleza? Tchau, tchau, fica com Deus aí, meu amigo.